Bom, ainda continuando esse debate interessante entre a escola simbolista e a escola cabalista do tarô, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho mais aqui, de uma maneira mais livre, né? Nesse dia dessa fortaleza chuvosa, como está hoje, né? Bom, é o seguinte, uma vantagem, né, que eu vejo muito da galera da simbolista falando, né, em relação à cabalista, é que a cabalista parece ter algumas associações muito arbitrárias, né? Como, por exemplo, associar o arcano do carro ao signo de câncer, aquário ao arcano da lua, né? E certas associações que às vezes você fica assim, bom, mas, né, na escola francesa fala de um jeito, na escola inglesa fala de outro. Então, além de não ter uma unidade nessas associações, parece muito arbitrário, né? Assim, parece assim, você vai ter que catar muito cavar muito para procurar o sentido dessa associação. Então, isso é uma coisa que eu vejo a galera da simbolista falar, né? E eu acredito, né, não só eu, mas como várias pessoas também, que sempre tem alguma coisa na crítica, né, do outro que é importante para elevar a sua compreensão do seu próprio pensamento, né? Então, essa crítica da simbolista de que existe uma espécie de arbitrariedade do sentido na cabalista, né? Fora a crítica de que não existe nenhuma ligação histórica realmente entre a cabala e o tarô, entre o Egito e o tarô, ela é interessante por quê? Porque desvela duas características, pelo menos duas características da escola cabalista. Primeira, né, que na escola cabalista do tarô existe muito essa questão de uma certa, vamos dizer assim, de uma certa associação do tarô, né, com a astrologia. Um exemplo, né? Existe uma associação que é muito específica daquela escola, então está ligada ao trabalho iniciático, a forma como aquela escola compreende o processo iniciático, como ela realiza metodologicamente o processo iniciático, né? E revela uma segunda coisa sobre a escola cabalista, que que talvez, né, o que acontece? É difícil no primeiro momento você fazer essa associação direta com a cabala, com o tarô, a cabala com a astrologia. Então, assim, cabala com o tarô aqui especificamente, que é o que a gente está se centrando. Então, que essa ligação não é evidente, né? Que essa ligação parece vir de uma gnose, de uma intuição intelectual, de uma intuição noética, de uma intuição espiritual, né? De uma mística gnóstica. E por que não? Né? Então, por que não realmente admitir, né, reconhecer de que, tudo bem, né? A gente sabe que a linguagem simbólica ela é arbitrária por natureza, né? Mas o que acontece? Por que não admitir que, de fato, sim, essa associação, né, da cabala com o tarô, ela não tem consistência histórica, ela tem alguma consistência teológica, vamos dizer assim, né, influência teológica, né, porque a teologia de Platão, né, como bem mostrou o Próclo, é a teologia, né, fundamental do cristianismo de fundo, né, e do Ocidente como um todo, permanece sempre como pano de fundo da nossa compreensão, relação com o suprassensível, essa coisa toda. Então, sim, por que essa relação entre a cabala e o tarô? Isso é uma relação de uma gnose, né, eu falar aqui como Novalis, né, de um exercício poético, místico poético, poético filosófico, poético místico filosófico. Por que não admitir isso, né, como exercício disso? Qual é o mal que isso tem? Tá, isso perde, parece perder no critério da objetividade, né, porque os ocultistas do século XIX achavam que o tarô vinha do Egito, né, achavam que havia uma ligação direta do tarô com a cabala, e que isso era historicamente colocado. Tudo bem, e que existe essa coisa do monopólio das escolas, né? Das escolas esotéricas, né? Arrogarem-se a autoridade semântica última,
né, do sentido do tarô. E isso existe, sim, claro. E toda essa crítica talvez sirva para a gente dar um novo significado a essa relação da Cabala com o tarô. E dizer, sim, ela é uma gnosis, ela é uma intuição, mas não é uma intuição arbitrária. Ela é uma intuição que tem como pano de fundo um olhar, uma filosofia hermética, né? Um olhar hermético, um olhar em busca de uma relação entre a natureza e o espírito humano, né? Da nossa mente, da nossa alma com a alma do mundo, com a alma da natureza, né? Tentativa de enxergar a natureza não só como relações mecânicas, causais, mas como a alma do mundo, como espíritos mundis, né? Esse reencantamento da natureza, né? A partir, né, de uma analogia entre o homem como microcosmo e o universo como macrocosmo. Então essa intuição, né? Você pode chamar de hermetismo, você pode chamar de filosofia da natureza, é a intuição que está de base dessa gnosis, né, como uma espécie de, não como gnosticismo histórico eu estou falando, mas como uma faculdade da intuição intelectual, né, da beatitude de Spinoza, né, então, um treco noético, né, não é simplesmente uma experiência mística, não sei se vocês estão me entendendo, mas é uma experiência a respeito do mecanismo do mundo, do carro, né, da Merkabah, vamos dizer assim, né, isso que o Gershom Scholem chamava a Cabala e a gnose judaica. Então sim, essa relação da Cabala com o tarô é uma gnosis, entendeu? Então é um trabalho do espírito, é um trabalho místico, né, no sentido pleno da palavra mística, né, não como jovem místico, né, no sentido do mistério, mas não é um mistério qualquer, é um mistério contingente, é um mistério que está atrelado a uma intuição forte da totalidade das coisas, uma intuição metafísica forte. Então é isso, entendeu? Então quando a gente vai estudar essa via da Cabala com o tarô, a gente pode aceitar isso, né? Eu acho que a crítica que a simbolista nos traz, aí eu retorno ao que eu disse no começo do vídeo, serve para a gente purificar dessas pretensões absolutizantes da relação da Cabala com o tarô. Isso é perigoso realmente, né? E não vamos jogar o bebê com água suja, mas vamos ficar com o bebê, ou seja, ficar com essa intuição poético, metafísico, da relação da letra do alfabeto hebraico com o arcano, com o capítulo do Apocalipse, né, com Deus, homem e natureza. Toda essa poética mística, né, ela é rica de significados, ela é rica de compreensão, né, e o tarô é uma máquina de imaginar, né. E quando você transita, né, ali do hebraico, né, para o hermético, né, que é mais grego, platônico, né, e ali para as cartas, isso fica muito interessante. Isso para quem tem uma certa vocação mais filosófica, mais sistemático, mais, vamos dizer assim. Mas claro que isso, às vezes, pode também sufocar o sentido. Eu entendo isso, basicamente. Então, por isso que a perspectiva da semiótica da imagem, né, da fenomenologia da imagem ali, da escola simbolista, é muito interessante também, né? Muito interessante também nesse sentido. E é a partir dessa crítica que a simbolista faz à cabalista, que nós aqui da cabalista podemos, vamos dizer assim, dar um significado superior, mais conciso, mais restrito, mas ao mesmo tempo mais, vamos dizer assim, real, né? Ou seja, não é isso tudo que os ocultistas pensavam, era mais uma mística, uma gnose, mas mesmo como mística, como gnose, não perde o seu valor, né? Na medida em que é o poeta e o filósofo, como dizia Novalis, né, que vão ajudar o homem a se reerguer da queda, né? Ou seja, é a poesia e a filosofia, né? Um misto entre a poesia e a filosofia, a mística, que vão ajudar o homem, né? É essa Sofia, né, que vai ajudar o homem, né, vamos dizer assim, a se reerguer, né, vamos dizer assim, dessa queda originária, que é essa sensação de incompletude, essa angústia que nós carregamos da finitude, né? Nossa condição. É por isso que a gente reflete sobre o mundo, por isso que a gente quer procurar o sentido do mundo, porque há uma cisão originária da qual ali nós somos, vamos dizer assim, da qual a própria filosofia, né, surge como necessidade, né, como tentativa de tapar esse buraco, né. Bom, falei demais, mas ficam essas ideias para a gente conversar, tá bom? Então até a próxima.